Boa noite para vocês que estão nos assistindo. Boa noite, boa noite. Hoje nós estamos aqui com mais um programa Sororidade em Alta, né? E temos uma convidada especial que é a Cássia, a nossa psicóloga voluntária aqui da Rádio Fili. E a nossa amiga Flaviane, tadinha, tá dodói, não pôde participar conosco, mas deve estar antenada aí, assistindo aí o nosso programa. Então, como a gente sempre, né, ano passado a gente fez uma ação muito interessante, você não estava aqui ainda, Cássia, mas eu e a Lana e mais algumas pessoas fizemos uma ação aqui na comunidade, aí onde fica a padaria, né? Colocamos um camar amarelo de uma amiga nossa, a Rosália, né? E colocamos alguns cartazes falando, né? Então, esse mês de setembro, como até você fez um vídeo, eu tava olhando lá o vídeo. Você, como psicóloga, também tem feito alguns trabalhos aí voluntário com a comunidade. Né? O pessoal já te conhece, né? Nem deu boa noite, minha amiga. Eu começo com o papo, é tão bom, né? A Cássia tá aí nas paradas, todo mundo já conhece, como diz, né? Então a gente acaba entrando até no assunto. E ano passado a gente fez isso. Aí a gente foi, escreveu bastante cartazes, colou, falou no microfone, gravou. Foi uma coisa assim bem bacana. Uma conscientização. Uma conscientização. Então, nós gostaríamos, assim, você como uma psicóloga, uma especialista, né, no comportamento humano, eu acho que é a pessoa bem indicada para estar falando sobre esse tema aí para nós. Para vocês que estão aí no Instagram também, compartilha, que vai ser bem útil aí. Nós estamos aí com a Cássia Oliveira, tá? Depois também pode seguir ela no Instagram, Cássia Oliveira. Ela, toda sexta-feira, ela tem um programa aqui também, onde ela fala com vários assuntos, né, amiga? Tem sempre voltado para comportamento também. Saúde mental. Saúde mental, e é bem bacana. Eu vejo até o pessoal, americanos, né? O pessoal que também é intérprete. Então, nós vamos bater esse papo aí. Então fala pra nós aí o Setembro Amarelo, né? A gente, o pessoal fala Setembro Amarelo, Outubro Rosa, por que o Setembro Amarelo? Pessoal, eu creio que a maioria, né, deve saber, mas é importante relembrar, conscientizar. Isso. Então, Setembro Amarelo é o mês, né, onde a gente faz essa menção, faz essa conscientização, porque se a gente, como a gente estava até conversando antes, existe um tabu em cima do assunto suicídio. Existe um tabu para se falar isso em público, de se falar com as pessoas. É um código de silêncio que as pessoas não gostam de estar falando sobre isso porque acham que vai estar motivando. E na verdade, se você informa, se você direciona as pessoas, né, facilita e evita que as pessoas sejam levadas a esse tipo de comportamento. Então, por que Setembro Amarelo? Né? Aqui nos Estados Unidos começou em 1994, onde teve um rapaz que era muito alegre, chamado Mike M. Ele não se esperava o que ia acontecer, porque ele era extrovertido, era simpático, conversava com todo mundo, tinha uma vida aparentemente normal, seguia-se a vida normal, e foi encontrado dentro do seu carro Mustang amarelo. Ele tinha 17 anos e ele se suicidou dentro do próprio 1994? carro. 1994. Não está tão distante assim. Não está. São 25 anos apenas. Isso aí. Então aí aqui nos Estados Unidos começou a fazer essa menção, essa conscientização através desse caso, desse fato, onde a família no próprio velório distribuíram vários cartõezinhos com recadinhos para as pessoas que foram no velório, onde dizia ali que se você precisa de ajuda, procure a família ou procure um profissional para que não ocorra a mesma situação que aconteceu com o filho deles. Então aí houve todo um movimento aqui nos Estados Unidos nesta época, e como foi no mês de setembro, então ficou registrado como o Setembro de Conscientização, o mês de conscientização de prevenção contra o suicídio. Então é importante estar sempre falando, e por isso o Setembro Amarelo, né? Pois é. Aí, assim, a gente fala, né, interessante, essa história é triste. É triste. Mas, assim, eu imagino, né, que dor, né? Eu falo porque eu tenho um filho, né, já de 25 anos, praticamente. Então, quer dizer, não é tão passado, assim, 25 anos, eu tô com a memória bem fresca. Então, aí, eu creio que nesse meio tempo, foi forte mais aqui nos Estados Unidos, aí depois foi para os outros países, né? Foi. E no Brasil foi um dos países com maior índice de ansiedade,
maior índice de pessoas com crises de ansiedade. No Brasil? No Brasil, então aí surgiu também a necessidade de começar a fazer campanhas, a divulgação de prevenções, de divulgar o grupo que atende a essas pessoas, porque geralmente vem de uma depressão, geralmente vem de um grau extremo de ansiedade, de estresse, então que pode levar a pessoa a esse tipo de comportamento. Então, como o Brasil tem um índice altíssimo de estresse, de ansiedade, então o Brasil também aderiu à campanha mundial, né, e começou também a fazer essa menção, essa conscientização também para evitar e direcionar as pessoas para os campos corretos, para as equipes multidisciplinares para poder fazer esse tratamento, esse acolhimento. Agora, Cássia, deixa eu te fazer uma pergunta, assim, você acha que nesse momento, lógico, esse momento que a gente está vivendo, né, dessa pandemia mundial, você acha que isso potencializou? Você acha que a depressão tem potencializado devido a essa situação que hoje nós estamos vivendo de alguma forma? Assim, com certeza. Pelos casos que eu creio que online se atende, Sim. ou pelas suas amizades também, Sim. pela sua experiência. O período da pandemia, eu digo que ele foi um divisor de águas para muitas coisas. Pessoas que não sabiam que tinham transtornos de ansiedade, pessoas que não sabiam como lidar, ou até mesmo não sabiam que estavam num processo depressivo, por estarem confinados, quebrando a rotina, onde não tem aquele álibi fuga que muitos procuram no trabalho, nas amizades, nos eventos, na rua, fora do ambiente de casa. Então, isso estar confinado dentro de casa, aquilo aflorou, aquilo veio à tona. Aquilo que estava escondido veio à tona. Principalmente no caso de síndrome de pânico, pessoas que tinham um grau de ansiedade bem grande. Eu vou me curar, eu vou dar conta, eu vou dar um jeito. E vai maquiando, vai se envolvendo em coisas do dia a dia, como trabalho, saídas, amigos, e vão maquiando isso, e em meio à pandemia se viram distantes de tudo que teve esse distanciamento social. Isso veio à tona. Exatamente. Até porque eu estava comentando, poxa, nós estamos em setembro. Eu lembro que fevereiro estava ali, a gente na expectativa, e daqui a pouco o mundo parou. Então, realmente, eu creio que nesse momento, não que tenha potencializado assim ao extremo, mas tem causado, assim, eu vejo as pessoas mais ansiosas, a gente tem conversado com as pessoas. E o que a gente pode, assim, qual é a mensagem que a gente pode passar para o pessoal, principalmente agora, nesse momento, né? Falar um pouco também do lado espiritual, porque é importante. Né? Não adianta, assim, lógico que quando você não tá bem, você tem que procurar um profissional, para se tratar, porque é importante. Mas tem um lado espiritual que precisa também ser tratado, porque queira ou não, eu vejo que isso também vem através da espiritualidade. Né? Então eu creio que nós temos que, não importa a sua religião, a gente não está falando de religião, mas tem esses momentos de tristeza na sua vida, você precisa se apegar com Deus. Se você está com alguma dificuldade, seja no seu trabalho, seja, né, com o esposo, tem que se apegar com Deus, porque realmente é difícil. Às vezes, né, você acha, não, eu vou passar por isso, não, eu vou dar conta, e é o que a Cássia está falando. Aí você vai para academia, você troca o carro novo, né? Aí você vai substituindo essa tristeza ou essa falta, esse gap, né? Por fugas. E aí dá no que dá, que é o que a gente está falando aí. Tem pessoas que chegam ao extremo aí do suicídio. Então, se você, né, tá passando por um momento difícil desse, peça ajuda, busca, né, seu ser superior, que é Deus, vai estudar. Eu acho que esse momento também que nós estamos aí se adequando ao novo normal, como eles, né, o pessoal tem falado, buscar fazer outras coisas que motiva também, mudar. Esse é um momento também de mudanças, né, Cássia? É um momento de mudanças e conhecer a sua própria identidade, porque às vezes
Você tá no dia a dia, na correria da vida e você acha que você é aquela pessoa que você vive ali. Eu falo porque hoje eu vejo, estando aqui nos Estados Unidos, teve muitos anos da minha vida em São Paulo que eu trabalhava e corria e fazia, e eu ficava assim, né, seguia a manada, como a gente fala, né, eu seguia a manada. Que é uma coisa que você tá naquele, como se diz? Naquela rotina, no fluxo, se você vai. Então, eu vejo que qual era a minha identidade nisso tudo? Então, eu tive um momento que, o que me fez até vir pra cá, lógico, foi um curso que eu queria fazer, mas eu já tava cansada, estressada com esse negócio, né, de empresa, aí eu tinha tido acidente com o carro e tal. Um dia, eu tava dentro de um salão de cabeleireiro e eu tinha muita responsabilidade, eu tinha uma equipe de venda grande, eram 32 vendedores e meta alta de milhões e, né, você como gerente, você tem que buscar, eu gosto de vendas, eu amo vendas, então quando eu mergulho mesmo, então eu tava naquele momento tal, e pra mim não tinha limite. Eu não tinha limite, isso é uma outra coisa, gente. Anota aí, limite. Nós temos que pôr limite na nossa vida. Porque se nós não tivermos uma dose, dar uma dosada em alguns aspectos na vida da gente, a gente ultrapassa barreiras e é complicado. Então eu tava nessa pegada assim, pra mim era trabalho. Mas isso também era uma fuga, porque eu também não vivi um casamento feliz. Então eu tinha também essa fuga nesse aspecto. Então o que aconteceu? Nesse dia eu fui no cabeleireiro, como eu sempre fazia, como de costume. Lucas, pega uma água pra mim. Nesse dia eu tava lá sentada esperando pra ser atendida e conversando com as meninas. Aí daqui a pouco começou a me dar um mal-estar. Nossa, tô com a garganta seca. Começou a me dar um mal-estar, eu sentia minha mão formigar, me dar aquele escalafrio, aquela coisa estranha. Eu falei, gente, o que é isso? Nossa, será que eu tô tendo um AVC? Olha só o que eu pensava, obrigada. Será que eu tô tendo um AVC? Quer, Cássia, água? Eu quero também. Será que eu tô tendo um AVC, tô tendo algum infarto, alguma coisa? Achei aquilo estranho, porque eu nunca tinha sentido aquilo. Cássia, aí eu olhei assim pras meninas, deixei, eu falei, sabe de uma coisa, eu vou pra casa, eu não tô bem, alguma coisa tá acontecendo. Eu ainda saí do salão, entrei dentro do meu carro e cheguei em casa, mãe, minha mãe tava em casa nesse dia, eu falei, mãe, pelo amor de Deus, mãe, acho que eu tô tendo um AVC, tô tendo infarto, me leva agora pro hospital. Obrigada. Mãe, me leva pro hospital. Olha, minha mãe, pelo amor de Deus, mãe, tá formigando, tá estranho. E realmente, quando eu cheguei no hospital, eles me levaram com cadeira de roda dentro do hospital. Aí daqui a pouco, aí vem um médico e vem um e faz um negócio e faz outro. Gente, minha pressão tava normal. O exame do coração deu normal. Não deu nada nos meus exames, nem alteração no meu sangue. O médico me deu um remédio de sossega-leão. Eu apaguei, fiquei em observação, eu apaguei. Eu tava no limite do meu estresse. Ou seja, eu tava no limite do estresse. Isso também é algo que te acelera pra depressão. Porque eu tava cansada, esgotada, eu gostava do que eu fazia, tá, gente? Eu gostava do que eu fazia, só que eu tava sem limite. Porque eu tinha um gap na minha vida e eu tava tentando encher, né, dessa forma. Então, faltava o quê? Faltava muito pouco pra eu chegar numa depressão. Porque quanto mais eu fazia, eu achava que eu não tava fazendo. Então, eu corria, eu trabalhava e fazia e buscava. Quanto mais tarde eu chegava na minha casa, pra mim era melhor. Ou seja, talvez eu tava até com meio que no começo de uma depressão e eu não tava nem percebendo, porque eu tava nessa fuga. Então, às vezes, mesmo nós estando aqui hoje em outro país, ou você onde você estiver, né? De repente você tá nessa correria e tá, não, eu vou fazer, eu vou acontecer e vai, e corre pra cá e vem pra cá. Olha, gente, às vezes a gente tá maquiando. Porque hoje eu vejo que nem a minha própria identidade direito eu reconhecia. Não que vir pra América foi uma mudança radical, foi. Tem outros tipos de correria? Tenho. Mas eu vim um pouco mais madura. Então, o trabalho mental, ele te esgota. O trabalho manual também. Sim. Só que o mental, ele é terrível. E quando você começa a pensar e voltar seus pensamentos para outras coisas, é onde entra as tristezas, as faltas. E aí o seu espiritual já não tá muito bom, porque você acaba enfraquecendo, né? Eu falo por
por mim mesma, que no Brasil eu estava numa fase da minha vida que o meu espiritual estava zero. Então, o que eu ia esperar? Não adiantava, eu estava ganhando muito bem, ganhava dinheiro, tinha meu carro, tinha tudo, mas eu estava a um passo da depressão, Meus filhos mandavam estudar fora, o outro tinha, mas o que adiantava? Não adiantava nada. Então, vindo para cá, vindo para os Estados Unidos, tive outros problemas, mas a correria. Mas é o seguinte, hoje eu tô numa calma, hoje eu tô num momento mais calmo. Eu posso falar pra vocês que de um ano pra cá, eu tenho vivido um pouco mais na calmaria mesmo com a rádio. Porque não adianta, senão a gente adoece. E não é adoece só da depressão, porque outras doenças vão acarretando, né? A gente engorda, vão surgindo outras coisas. Exatamente. Então, Cássia, fala mais você como uma psicóloga, eu prefiro que você fale de comportamentos, eu quero que você dê uma pauta sobre jovens, o que a gente pode observar na adolescência, porque eu vejo que o índice também, eu sou mãe de adolescente, eu tenho um adolescente de 15 anos, você também, e tem muitas mães aí que estão nos assistindo, boa noite pro pessoal aqui, né? Olha, tem bastante gente aqui, um beijo pra todos vocês aqui, ó, a Sema, a Anne... Um beijo pra minha amiga especial, a minha linda Vanessa Brito, a minha Style Beauty. Beijo, Vanessa. Tem muita gente. A Vanessa é uma fofa, eu amo ela de paixão, parceirona. Ana Santos, Lucimelo, Kátia. Nossa, Bruna, linda. Bruna, eu te amo, eu tô te devendo uma visita. A Georgia também, parceirona. A Sandy. Gente, tem muita gente aqui. Obrigada aí pela audiência. Um beijo pra nossa amiga Bianca. Beijo. Tchutchuca. Deixa eu mandar um recado no ar pra você. Eu não apareci aí porque eu tava meio dodói, mas ó, tô aqui firme, tá? Essa semana eu passo aí. Mas enfim, nós que somos mãe de adolescentes, né? O que a gente pode observar nos filhos, né? Porque hoje a gente tá aí com a tecnologia e às vezes a gente acha que deixar eles no celular tá lindo, entregar o tablet de última geração tá bacana. E cadê a nossa responsabilidade no comportamento do cidadão, da espiritualidade do filho? Fala aí pra nós. E é bem exatamente... Você que tem duas ainda, né? É, isso aí. É o que você está falando. É o que eu tenho sempre falado até no programa do Filho Helpline, que os pais precisam estar participando da vida dos seus filhos. Parece um clichê, né, falar isso, mas precisa estar participando da vida dos filhos. E hoje, por causa exatamente da correria, porque é um mundo que está muito acelerado, é um mundo que se exige muito que você corra de fato, e a tecnologia veio também para contribuir com essa vida de correria. Então a gente as pessoas terceirizam esse acompanhamento para a tecnologia ou para a escola, principalmente lá no Brasil, que tem algumas escolas integrais. Terceirizam isso para a escola, para as creches. E as não babysitters. Exatamente. Então, assim, tá terceirizando, não vai conseguir ter o vínculo efetivo com o seu próprio filho. Eu digo isso. Mas como pode? Dorme na minha casa, come na minha casa, mas você não tem vínculo com seu filho. Eu até falei isso de uma outra vez e foi chocante, porque tiveram algumas mães que me procuraram. Como assim que você falou que não tem vínculo com meu filho? Eu falei assim, exatamente. Quem tem vínculo com seu filho é a babysitter. É o computador, as pessoas que estão lá no computador conversando com ele. Então, o vínculo afetivo é quando você conhece a pessoa por dentro, quando você tem uma interação com a pessoa. Não é só você dar comida, bebida, só dar cama, roupas. Não é só isso, é você interagir. E a criança, principalmente da primeira infância e adolescência, ele precisa dessa interação para ele se desenvolver e criar identidade. A primeira infância de 0 a 7 anos é primordial, que desenvolve conceitos. A adolescência desenvolve identidades. Por isso que eles buscam um pouco, se afastam dos pais e dos adultos e buscam nos grupos essas identidades. Porque nas frustrações dos grupos é que ele vai formar a identidade dele. E aí muitos pais vêm me procurar falando, eu vou tirar a minha filha dessa amizade, eu vou tirar a minha filha dessa escola, eu vou tirar a minha filha do aparelho celular, eu vou tirar... Não faça isso com seus filhos. Você tem que ter regras? Tem que ter regras.
Porque no mundo existe regras. Eu não tô falando, não tô sendo malvada, vocês aí, meus amiguinhos adolescentes, Lucas que está me assistindo ali. Então, assim, não sou malvada. Sabe por que eu estou falando isso? Eu até atendo adolescentes e explico isso a eles. Se os seus pais não colocarem regras para vocês, vocês não vão se frustrar. Vocês vão viver dentro de uma bolha. Quando seus pais não estiverem com vocês, existe um mundo cruel ali fora que não vai te poupar e ter o mesmo carinho que seu pai e sua mãe. Então, se você hoje vive numa bolha, são os altos índices de depressão e crises de ansiedade, de pânico de adultos hoje, de filhos que viveram dentro da bolha, foram poupados da frustração. Não tinham regras, foram extremamente mimados. Não entenderam a dificuldade do pai e da mãe de dar aquele presente. Às vezes o pai e a mãe deixam de comer, de se vestir de uma forma mais apresentável, digamos assim, socialmente, né? Por quê? Porque quer dar tudo para os filhos. Você tem tem mães, principalmente as mães, você pergunta para a mãe assim: qual é o presente que você gostaria de ganhar no seu aniversário? Aí teve uma, inclusive, que me respondeu assim: com filhos pequenos fica difícil responder isso. Ou seja, ela queria um dinheiro para comprar algo para os filhos. Gente, isso é muito... O dinheiro não compra o tempo. Não compra. O Augusto Cury fala exatamente disso em um dos seus livros, né? Pais brilhantes, filhos mais brilhantes ainda, uma coisa assim. E ele fala muito disso, que para você ser um pai brilhante, você precisa contar a sua história, dar o seu tempo para o seu filho. E nada mais é que exatamente isso, principalmente com crianças e adolescentes. Eu falo isso para os pais. Pais, estejam presentes na vida dos seus filhos. Vocês querem pôr regras de uma forma de pressão porque vocês receberam isso. No nosso passado, na nossa geração, era muito ríspido. Claro que os filhos eram mais respeitosos, né? Mas era pelo medo, pelo viés do medo. Exatamente. Não do respeito. Então, você pode conquistar o respeito dos seus filhos, colocar regras, fazendo combinados, tentando colocar empatia dentro dessa amizade do seu filho com você, colocar empatia dentro do seu relacionamento com os seus filhos e se colocar no lugar das dores deles também, porque eles também são seres humanos passíveis de dores. Então, por que a gente, nesse mês de setembro, a gente faz essa prevenção, essa conscientização? Bate na tecla, né? Bate nessa tecla. Por quê? Grande índice de adolescentes também. Eu atendo vários casos de adolescentes, né? Com essa propensão, porque estão num processo depressivo ou no processo de pânico, de crise de ansiedade, de estresse, porque são pais que querem que ele estude, quer encher e carregar ele de compromissos e ele não ter tempo de qualidade, de hobby, de folga, porque quer ocupar o filho de tal maneira para ele não ter tempo de pensar nas drogas, no álcool, na prostituição, né? Só que você está empurrando o seu filho também do precipício abaixo, da mesma forma. Tudo tem que ter um equilíbrio, gente. Como a Mônica falou, existe um equilíbrio, existe um limite. Seu filho também, deixa eu te contar uma novidade, seu filho também é um ser humano, não é uma máquina. Gente, seu filho é um ser humano. Da mesma forma que você se cansa, ele também se cansa. Claro que tudo tem que ter um limite. Ele precisa de regras, ele precisa obedecer essas regras. Quebrou regras, tem punição. Punição? Vai descer o chicote nele. Não tô falando disso, eu tô falando de combinados. O combinado eu sempre digo que não sai caro. Exato. O que teu filho mais gosta? Negocia com ele. Vai negociar com ele. Ele quebrou a regra, ele vai perder aquilo que ele mais gosta, né? Ele vai perder por um período. Mas não tá resolvendo, que eu já fiz de tudo. Como é a sua postura de autoridade frente ao seu filho? Ai, filhinho, você quebrou a regra. Olha seu tom de voz, olha sua postura corporal. Você acha que o seu filho vai te respeitar desse jeito? Não vai. Da mesma forma que a gente ensina a criança as emoções, as faces que a gente precisa fazer. Eu falei isso no outro programa. A gente tem a face da tristeza, da alegria, do medo, do susto,
né? Da raiva. A gente ensina as crianças como fazer a face Exato. das emoções. Corpo fala, né? Corpo fala. E como que você quer falar para um adolescente que ele quebrou uma regra, que ele vai perder porque vocês fizeram um combinado assim, com essa mansidão, sem um tom de voz adequado, sem pulso firme. Sem pulso firme. Não, tem que ter pulso firme. Eu te amo, mas é o seguinte, a regra é clara. Começou as aulas, você só vai pegar o DS sábado e domingo, ok? Ok. E that's it. O combinado não sai caro. Não sai caro. E olha, você sabe que eu tava olhando aqui que a cada 4 segundos no mundo, né, conforme o relatório da OMS, Organização Mundial de Saúde, existe uma pessoa se suicida. É isso aí. E o Brasil tá em 8º lugar de jovens. Oitavo lugar. Quer dizer, tá em 8º lugar no ranking, né? Então, é muita coisa. Porque o mundo é muito grande. É muito grande. Exatamente. Pro Brasil tá em 8º, alguma coisa não tá certo, né? Não tá certo. Estados Unidos também tá dentro do ranking que eu tava olhando, que tá aí a China, depois vem Estados Unidos, a Alemanha, mas o Brasil em 8º, eu falei, eu não tô acreditando. O Brasil em 8º lugar, ou seja, e entre adolescentes, a média de 15 a 24 anos. Então, realmente, você vê que é uma idade de adolescência mudando para o jovem. Isso. Então, a gente tem que ficar realmente muito antenado. Tem que ficar. Muito, muito. A gente, tá feliz, meu filho é alegre, não, tá bacana, viajou com os amigos. Não, isso aqui não pega nada. Às vezes, seu filho tá com aquela fuga, né? Aquela fuga que nós adultos temos aquela fuga. E adolescente, né? Ainda mais o filho, quando a gente fala de filho, dói dentro da alma, né? Quando eu tava lendo a história, inclusive, quero mandar um beijo pra minha amiga Lília, que é psicóloga, eu tava lendo a história. A história que ela postou, uma psicóloga também lá do Brasil, e ela postou essa história, eu tava lendo. E assim, quando eu li falando, né, do Mike, né? Mike M, que se suicidou aqui nos Estados Unidos, no Colorado. Quando eu li a história, me doeu. Eu pensei, tipo assim, eu sentia, é como se eu sentisse a dor da mãe. Eu falei, meu Deus, o primeiro carro dele, o Mustang amarelo, né? Eu falei, né, tinha tudo pela frente. Pô, imagina o que essa mãe não sentiu. Enfim, tanto é que depois ela abriu até uma associação, existe uma associação hoje nos Estados Unidos que chama Yellow Ribbon, né? Ribbon, né, que fala. Que trabalha com esse tipo de assunto. Mas enfim, a gente fala de adolescente porque a gente vê muitos mais casos, né? A Cássia, como psicóloga, ela atende muito também adolescente. Então, ela assim, é bem especialista. Lógico que também tem os adultos, como nós, né? Que passam por momentos inconstantes na vida. Doença, cônjuge, enfim. Mas o adolescente hoje parece que tá um boom. Na verdade, o adolescente, ele tá em uma transição para a vida adulta. É um corpo, por exemplo, da primeira fase da adolescência. É um corpo que se transforma com uma idade que não tem uma idade suficiente para assumir certas responsabilidades. Mas por ele aparentar aquele corpo de adulto, ele é cobrado em alguns momentos que ele tem a responsabilidade, porque ele já tem aquele tamanho, porque ele já tem aquele corpo que parece adulto. Mas na cabeça dele, ele ainda é ele é pequeno para os seus pais em alguns momentos que ele quer exercer aquele corpo de adulto e aquela postura de adulto que ele é exigido em alguns momentos. Então, uma crise. Uma hora eu posso, uma hora eu não posso, né? Há uma crise dentro da cabeça do adolescente. Então, já tem um processo já de tristeza dentro dele, de conflito dentro dele, de aceitação dentro dele, muito grande. E muitos jovens, muitos adultos hoje, nós falamos que são estão vivendo a adultescência, que são adultos que pularam a fase da adolescência por cobranças de pais ou porque os pais queriam que estudasse. Não teve o período de curtição com os amigos. Posso te falar também? Além disso, em alguns anos atrás também tinha muita religiosidade. Sim, também. Gente, religiosidade. A religiosidade do passado era terrível. Gente, eu não tô falando aqui de igreja, de nada disso. De doutrina, de nada. Mas era uma coisa tão, às vezes, assim, ignorante, na falta do saber, que você não podia nada, você não podia fazer nada. E isso, você falava, poxa, por que eu não posso e meu amigo pode? E aí, com o passar dos anos, você fala, gente, isso não era nada.
Mas o pai da gente, a avó, estavam fazendo o que era certo. Mas isso também é uma coisa que também mexe com a adolescência, né? Que cresce com alguns grilos, mas isso não quer dizer que você tem que continuar, que você tem que buscar ajuda, né? Desculpa. Porque o adulto, quando ele tá nessa adolescência, é porque ele pulou a fase da adolescência, ele tá vivendo essa adolescência agora, ou seja, trocou os papéis, trocou inverteu as épocas, né? As fases, trocou as fases. Então, assim, precisa buscar uma ajuda para não prejudicar a sua vida social. Não prejudicar seu trabalho, não prejudicar seus relacionamentos, precisa de ajuda. Então, assim, falando sobre esse aspecto do suicídio, da depressão, da ansiedade, busque observar, se relacionar com seus filhos. Busque se relacionar com os seus filhos para você ter vínculo e identificar comportamentos que são alterados. Como que eu vou observar que meu filho alterou o comportamento? Tipo o Mike. Os pais não observaram a mudança de comportamento dele, mas ele com certeza deixou sinal. Deu sinal. Deu sinal. Mas pelo distanciamento, talvez, na época, houve um distanciamento, não foi percebido essa alteração. Não dá pra julgar porque é outra cultura americana, então a gente também não tem como julgar, mas a gente pode falar da nossa brasileira. Sim. Né? E vários casos. De adolescentes que eu ouço, que eu atendo, que falam assim, meus pais não faziam ideia de que eu tinha, até eu abrir a boca e sinalizar que eu tinha depressão e que eu tinha o desejo do suicídio. E por quê? Porque eles realmente vão maquiar. A pessoa vai maquiar. Na verdade, ela não quer maquiar porque realmente ela está de fato planejando isso. Não é que ela planeja, ela quer acabar com a dor, gente. Ela não quer acabar com a vida. A vida, o fôlego de vida, ele é único. Ele é um dom. Então a gente precisa valorizar essa oportunidade que a gente tem, esse único fôlego de vida que você recebeu. Então se você tem esses sintomas de dor profunda, de angústia, uma coisa que você não sabe explicar, tá aqui dentro. E você não sabe explicar essa tristeza, que você tá no meio de todo mundo, tá alegre, tá maquiada, com aquela postura, com aquele papel de pessoa muito bem resolvida, mas na cabeça, no travesseiro, você não tá bem resolvida. Ou nos momentos que você tá sozinha, você não está bem resolvida. Tira aquela foto linda, né? Sim. Aquela foto linda no Instagram, quantas vezes, e não é nada daquilo. Busque ajuda. Fazendo cara de paisagem, como a gente fala, né? Busque ajuda. A pessoa questionou que está cansada, percebeu uma alteração no humor. O adolescente mudou o humor. O adolescente já tem uma pretensão, já é tendencioso a ficar isolado na tecnologia. Isso não é bom também. É claro que é o momento dele, ele precisa do momento dele, precisa. Mas os pais precisam estar presentes neste momento que ele está acessando essa tecnologia. Com quem eles se relacionam? Quem está influenciando eles? O que está influenciando eles pelas redes sociais? E esse momento de isolamento é um momento que também você precisa estar conversando com ele, tendo um momento de qualidade com ele. Um momento de qualidade, fazer alguma atividade física, fazer alguma coisa que ele goste, que vocês gostem. Né? Estudar as escrituras da Bíblia. Faça um culto no lar. Faça um culto, né, gente? Independente da sua religião, no que você crê. Esse é o momento de realmente chegar. Eu falo porque isso é uma coisa que a gente tem questionado muito em casa. Eu converso bastante com a Cássia, que eu tenho, às vezes, participado. E tratar a espiritualidade dentro de casa com o filho, isso é importante. Sabe, falar da Bíblia, falar da palavra, né? Falar da sua crença que você crê pro teu filho, sentar para conversar, isso é importante. Então, assim, hoje eu falo assim, eu tenho o Lucas, então eu consigo aproximar mais, consigo ver mais. Né? E também as amizades que também o meu filho hoje, né, desenvolveu aqui também. E isso é importante, as amizades dos filhos da gente, né? As amizades que agregam e eu falo porque é o que tem acontecido comigo. E essa parte da espiritualidade para mim foi importante, com o Lucas. Eu falo do meu filho porque é assim, eu vou na igreja, gosto, tem amizade, mas ele era um adolescente que não interagia muito. Então hoje, graças a Deus, com as novas amizades,
ele tá interagindo e graças a Deus que a gente, né, tem feito parte aí até do canto da igreja, e isso é uma coisa que eu sou muito grata a você, Cássia, porque realmente ele tá um pouco afastado. E aí eu ficava pensando, como que eu vou fazer, né, Querona, como eu vou fazer, e ele não, né, aquela resistência dele da adolescência, né, porque não é só o meu Lucas, é o meu Lucas, o seu Antônio, o seu Marcos, o seu, né, Juliano, e por aí vai. Então, a gente tem que criar formas. Quando eu vi essa brecha, eu falei, pera um pouco, eu acho que aqui é o caminho. Então, às vezes, coisas assim que parecem ser simples para algumas pessoas, para mim foi maravilhoso e tem sido maravilhoso. E o porquê que eu tô falando do adolescente, gente? Porque tudo começa na adolescência, como a Cássia disse. Então, para não passar por essa fase, né, quando a gente tá maior aí, tem essas crises de depressão, porque com certeza tem muitas coisas que na nossa adolescência, naquela fase da virada, da personalidade nossa, não foi resolvido. A gente deixou para trás, né? Então foi aquelas fugas que ficaram para trás. Então por isso que a gente está focando um pouco na adolescente, e também eu queria falar nessa pandemia, eu vejo assim muitas mulheres, né? Muitas mulheres em depressão, tá? Né? Eu sei que você atende também, mulheres que são arrimos de família, mulheres que é mãe, que é pai, não tem apoio. Eu falo porque eu já tive fase na minha vida que eu fui mãe, que eu fui pai, e também isso também acarretava. Então tinha momentos também que eu sentia essas tristezas, às vezes eu falo, gente, será que eu já tive depressão? Eu acho que eu ficava tão preocupada em manter a casa, manter as coisas, que se eu tive, eu não podia nem sentir, devido à responsabilidade. Então, às vezes, eu falo isso porque eu sei que nós, mulheres, assim, muitas vezes, somos arrimo de família. E a gente tá nessa corrida louca de fazer, de acontecer. E além de a gente não tá vendo muito bem os filhos, a gente também não tá vendo a gente como mulher. Isso aí. Deixa a mulher se coloca em segundo plano. Coloca tudo, é o que eu falei da mãezinha que falou que não queria um dinheiro no aniversário porque quando tem filhos pequenos não precisa de presente, mas que ela usaria o próprio presente para comprar para os filhos. Não, tá errado. Né? Você tem que colocar um limite em tudo, até no teu amor com os seus filhos. Seus filhos não podem virar um Deus na sua vida, tá? Isso é muito importante você ponderar isso, porque tem mães que tinham um sonho de ter filhos e pararam de viver a própria vida para viver a vida dos filhos. E aí sufoca até os seus filhos. Deixa eu te deixar abrir uma aspa aqui que você pode estar sufocando seu filho, porque você estava tão ansiosa de ter um filho e você deixa de viver a sua vida e você projeta muitas fantasias em cima dele, projeta muitas coisas em cima desse filho e fica muito pesada essa carga para o seu filho levar. Tá? Deixa eu te avisar isso. E abrindo outra aspas aqui falando sobre religião, inclusive dentro das academias, nas academias de psicologia, nas academias de psiquiatria, tem se falado bastante ultimamente sobre o Quarteto Fantástico. O que seria o Quarteto Fantástico? Antes não se falava de religião. Ciência e religião não cruzava. Não cruza. Né? Já deixo claro, não cruza mesmo. Mas hoje, dentro das academias, eu venho de uma academia muito boa do Centro Universitário Unibrasil, lá no Paraná, onde eu tive a minha formação de psicóloga, e também vim de uma pós-graduação na FAI, que é uma faculdade excelente de business, de humanas também, e já se fala, o Conselho de Psiquiatria já se fala também desse quarteto fantástico que seria a terapia, né, quando a pessoa está num processo depressivo, ansioso, de estresse, está num processo de um transtorno mental, né? Quando a gente fala transtorno mental, parece tão pesado falar isso. Ai, eu tô com algum problema para ser internado por causa da história da psiquiatria. Não é isso. Um transtorno mental é algo que está transtornando a sua vida social, a sua vida, né, individual. Então, por isso que a gente fala isso. Então, o que tem se falado dentro das academias, quando a pessoa está nesse processo que precisa de ajuda? É o Quarteto Fantástico. É exercício físico, terapia, precisa fazer ao tratamento medicamentoso, e o quarto que eles têm falado também, por mais que as pessoas tenham cada uma a sua religião ou não creem em nenhuma outra religião, não creem em nada, mesmo assim eles têm falado do último Quarteto Fantástico, que é a religião ter um Deus, ter uma fé. Ter uma fé, a espiritualidade tem que ter. Tem que ter. Por quê? Porque quando você está no meio social
religioso, você está sendo motivado a algo, a autoestima, está sendo motivado a ter fé, está sendo motivado a ter esperança, que funciona o seu propósito de vida. Isso. Você se relaciona com pessoas, né? Tem muitas frustrações, faz parte o não da nossa vida. Eu tenho falado isso para os pais dos adolescentes. O não faz parte. Para os pais de crianças também. O não é necessário. Claro que o não em demasia, você falar não demais, você também é excesso. Então, o não faz parte. E a frustração do meio social, até na religião, lá na igreja, né? Principalmente eu, no meu caso, que eu sou evangélica, né? Eu tenho a minha igreja, eu tenho o meu meio social. Lá é bom, eu me frustro, porque onde estiverem pessoas eu vou me frustrar. Não existe um lugar perfeito. Senão a gente não vai ter experiência de vida, não vai crescer, né? É meio social, pessoal. Às vezes cria-se todo um comentário em cima das igrejas, em busca eu pulo de igreja. Esse negócio de ficar pulando de um lugar para outro, abrindo outra. Aí vai achar que vai melhorar da depressão? Não vai. Não vai, você porque tá dentro de você, tá dentro de você o problema. Exatamente. E outra coisa também, a pessoa, às vezes, que nem... Tem gente que às vezes tá doente, tá com depressão e não sabe que não tá. Sabe. Então, assim, que nem... Eu citei no meu primeiro momento. Talvez lá atrás eu tive uma depressão e talvez eu mesmo não percebi. E quem estava do meu lado também não percebeu. Por quê? Porque eu, por exemplo, sou uma menina animada, sempre fui uma menina alegre. Tá? Isso aí é uma coisa que me despertou a atenção. Por quê? Porque às vezes não é perceptível. Não. Né? Por isso que às vezes a gente, num círculo de amigos, seja na sua igreja, em algum lugar, observa, porque, poxa, cadê a pessoa, tá? Deu falta uma vez, deu falta duas, ou ela tá com excesso de muita felicidade, ou alguma coisa tá errado. Quando a gente tem, né, assim, os convívios, isso é muito importante também, gente, observar de verdade, ligar, né, tem pessoas que moram sozinhas, ligar como você tá, como não tá, visitar, eu sei que agora não é momento, mas assim... É observação. Porque hoje eu vejo que talvez eu estaria num momento ali e ninguém percebeu. Por quê? Porque eu também era uma pessoa alegre, eu sou dinâmica, sempre fui brincalhona da família, do grupo. Então, quer dizer, quem que ia imaginar que talvez naquele momento eu estaria em depressão? E eu tava assim, realmente super debilitada emocionalmente naquele momento. Só vai identificar esses aspectos depressivos quem convive e quem assim tem um vínculo. Às vezes você convive, mas não tem vínculo. É o que eu falei. Quem tem vínculo é principalmente mulher, que já tem, como falo, o sexto sentido, né? Que eu falo, que percebe muito. A menina, desde muito nova, é treinada a perceber o outro. Né? É uma coisa que a própria mulher já tem disso. É isso dela, de identificar o outro. Instinto feminino. Identificar como o outro está. Então só percebe o outro quem que tem um vínculo com esse outro. Então por isso que a gente tem falado aqui. De repente, na época, você tinha pessoas convivendo com você, mas não tinham um vínculo para perceber os seus momentos que você deixava a pista. Seu filho deixa a pista. A pessoa em processo depressivo, ansioso, deixa a pista. Deixa a pista. É isso, exatamente. Agora, eu vou te falar uma coisa. O pessoal fala, né? Tem muitos pastores, gente, que se suicida. Isso que eu ia falar agora nessa área. Tem médicos que se suicidam. Médicos. Como que a gente explica isso? Eu creio que, além, lógico, é uma doença, tem que ser tratada, mas também tem a ver com a espiritualidade. Então, explica pra nós, assim. Porque não dá pra falar, é exato, né? A ciência, né? Não é uma coisa exata. É que cada caso é um pastor e o médico. Imagina o médico que trata e o pastor que cuida da ovelha. Como que ele pode fazer? Um trata e o outro e se mata. Como explicar isso? É ser humano. Os dois ali têm um papel social de tratar o outro. Sempre é um tabu também falar sobre isso. É uma polêmica danada falar sobre pastor se suicidar ou médico, até psiquiatra se suicidar.
Por quê? Porque, gente, a sociedade precisa entender que existem papéis sociais que a gente exerce. Aqui agora, meu papel social, eu estou aqui como psicóloga esclarecendo as coisas. Mas um fato, também tem um hormônio do ser, Sim. independente de qualquer coisa, a serotonina, né? Abaixa. Sim, a dopamina, a serotonina, tem a endorfina e a ocitocina. Pode ser o cara mais top. Se ele tiver com a baixa da serotonina e por aí vai, também ele vai ter problema. Então, isso. Assim, pode concluir aí você. Então, assim, aquilo que eu estava falando do Quarteto Fantástico que eles falam lá dentro das academias. Por que essas 4 instâncias? Exercício físico, medicamento, terapia e a sua fé. Porque os 4 promovem esses 4 hormônios aqui que a gente tem anotadinho aqui. E eu sempre falo deles na terapia para os meus pacientes. Se a terapia não render, tem pessoas que têm um tabu imenso, não vou tomar medicamento. Gente, se for coisa orgânica, não adianta, não tem religião, não tem igreja, não tem pastor, não tem padre, não tem terapia, não tem psicólogo mais experiente da face da terra. Não tem raiva que cura. Pode ir pra academia, morar dentro da academia, virar aquele pessoal que faz as exposições de músculo lá. Você pode fazer tudo. Se é questão orgânica, precisa de intervenção medicamentosa para repor esses hormônios em baixa, tá? Se é questão hormonal cerebral, porque o nosso cérebro tem hormônios. E eu contei já esse testemunho meu em um dos meus programas, que eu tive uma hemorragia durante 1 ano. Eu tive uma hemorragia durante 1 ano, os médicos me viraram de ponta cabeça, me fizeram, eu fui um objeto de pesquisa dos médicos no Paraná. Uau. Ninguém descobria por que eu tinha aquela hemorragia, até eu brincava, você parecendo uma mulher do fluxo de sangue, que a Bíblia fala. Por quê, gente? Aí eu fiz um mapa meu, fiz uma autoavaliação, peguei meu caderninho e falei, eu vou fazer o que eu faço com os pacientes, fazer pra mim. E fiz e levei pra minha doutora, minha ginecologista. Isso eu engordei horrores nesse ano passado, ano retrasado. Engordei horrores de tantos hormônios que eu tomei para o útero. Hormônios que era para tratar o útero. Uau. E aí eu fiz um mapeamento meu, levei pra minha ginecologista. Ela era médica da família também. E aí ela falou assim, ok. Eu falei assim... a senhora sabe o que eu quero dizer com isso, que eu tô com baixa de hormônio, não é no meu útero, eu tô com baixa de hormônio cerebral. Cerebral. Então, seja, é uma doença, né? Nesse caso era a falta desses era deficiência de hormônio cerebral, que era serotonina, dopamina, endorfina e ocitocina. Então, passei por um tratamento medicamentoso. Ai, mas a psicóloga tomando medicamento. Antes da psicóloga ser psicóloga, é ser humano. Isso. Tem que tomar remédio, tem que tratar assim. Isso que eu quero chegar. O médico, o pastor, ele tem um papel social. Isso que eu quero chegar com toda essa história, contando a história. A sociedade impõe, a sociedade cobra um papel social desse pastor e desse médico que não pode errar. O médico de pulmão não pode ter uma asma. O psiquiatra não pode tomar medicamento psiquiátrico. E talvez é o que mais toma para experimentar. Eu vi vários casos até que eles, né, durante a graduação, eles já até experimentam para ver as reações corporais que tem. Então, assim, gente, eles são seres humanos. Antes do papel social dele, eles são indivíduos, seres humanos, passíveis também de baixa desses hormônios, também de processo depressivo. Existem pastores que são tão cobrados, eles não têm tempo para eles. Eles não saem do celular porque querem salvar as vidas, sendo que ele não tem tempo para ele e ele não tem tempo nem para a família dele. Sabe o que acontece com esse pastor? Por ele não parar 1 minuto, o pastor de vocês que estão me ouvindo, se vocês não tiverem um tempo de qualidade com sua família, você vai botar sua família doente, vai colocar sua família no processo ansioso ou um processo depressivo, ou você, sem tempo para você também, você vai entrar no processo depressivo. A tentativa de suicídio, que muitos até, infelizmente, acabam perdendo a vida nessa tentativa, é para tirar essa dor iminente que ninguém sabe explicar. Só sabe dessa dor quem a sente. É uma dor que o ser humano só consegue
se você sentir essa dor, só consegue mensurar. Então, por isso que eu propago muito a empatia. Eu propago não mesmo. Falar que é frescura, né? Não. Tem gente que é frescura, Não, falar gente. isso é coisa de espírita, sabe? Não. Não é. Ai, é não macumba. É. O pastor tá com depressão, foi macumba, foi porque ele orou pouco. Gente, o pastor não para de orar, o pastor mora no jejum e na oração, mas ele precisa ser ouvido, ele é um ser humano, precisa ouvir, ser ouvido. Ele precisa de um espaço para ele, de repouso. Ele precisa também ser respeitado quando ele erra. Ele é muito cobrado. Se ele erra, ele não é Jesus. Eu lamento te falar, o teu pastor não é Jesus. Ele é um seguidor de Jesus, ele é um propagador do evangelho de Jesus, mas ele não é Jesus, ele não é perfeito. Ele vai errar. O médico também. Ele é seu médico. Ai, mas o meu médico... Aconteceu esse dia no Brasil, que eles falaram. Nossa, o médico que me cuidava da minha família se suicidou. Que lamentável. Pois é, lamentável, porque ele exerceu tanto o papel dele, ele queria tanto salvar a vida de pessoas, mas ninguém ajudou ele a salvar essa história. Foi muito triste isso aí eu vi. Então, assim, ele não podia falar que ele precisava de ajuda, porque o julgamento... Ninguém percebeu também? Às vezes o julgamento vem de dentro de casa, vai frescura. Sou médico. Não, eu sou um médico e não posso passar isso, gente. Não, olha, é até bom você falar isso. Se você que tá assistindo é psicóloga também, se você é médica, terapeuta, qualquer área da sua vida, gente... Peça ajuda, não importa se você ego, não, o que vão pensar de mim? Pouco importa o que vão pensar de mim. A sua vida é o mais importante. Exato, pouco importa. Tá doendo, eu socorro, tem alguma coisa errada. Hoje eu vejo assim, tem alguma coisa errada, eu não tô bem, eu não tô bem. Entende? Ainda mais assim, né? Tem pessoas que são expressivas, tem outras que não são. Mas, gente, é o que ela fala, eles deixam... como se diz, deixam rastros, né? Deixam rastros. Deixam e rastros. é o que eu falo, dentro da minha casa eu não sou psicóloga. Às vezes meu esposo, ou às vezes até minha mãe, meu irmão fala assim, mas você é psicóloga? Eu falei assim, mas eu não sou psicóloga sua. Eu sou sua irmã, eu falo pro meu irmão, eu sou sua irmã. Pra minha mãe, eu sou sua filha. Pro meu marido, eu sou sua esposa. Aqui meu papel social é outro. É de esposa, de mãe, de filha. Não é de psicóloga. Psicóloga é a minha profissão lá fora, que não posso, em alguns casos, não posso nem atender parentes, porque ele não consegue diferenciar. Não nem posso amigos, atender amigos, porque ele não consegue dividir esse papel meu de psicóloga e papel da amiga. Então eu não posso também atender, porque não vai levar 100% a sério a terapia. Então você que tá aí atrás da telinha, que tá nos acompanhando aí, busque ajuda, grite socorro, não fique no teu quarto, no secreto, achando que vão te julgar, ou se estão te julgando, que você tá de frescura, ou que você tá com preguiça, ou que... Gente, entra por aqui, sai por aqui e busque uma ajuda. Os sintomas, né? Os sintomas. A pessoa não tem vontade de comer, não tem vontade de sair dentro de casa. Tem insônia. Então isso, pra quem às vezes tá de fora ou dentro de casa vendo, pode achar, você é vagabundo, você tá com isso, tá com aquilo. Não, gente, se você vê que a pessoa sempre trabalha, sempre tá numa outra, eu vou falar, vibe, e tem alguma coisa errada, observa. Isso. Observe o seu amigo que tá do lado. Isso. Observe o seu amigo de trabalho. Observe o seu filho. Não importa. Não, mas meu filho é alegre, não, tá tudo certo. Vai verificar. Vai verificar. Vai verificar. Vai fazer exame de sangue. Vai fazer exame pra ver se tá com anemia, com processo anêmico também. Anemia da... Eu falo, porque às vezes teve pacientes que chegaram... Eu não sou nutricionista, mas eu avalio o todo. Eu preciso avaliar o todo. Né? Às vezes a pessoa chega, como teve caso de chegar no meu consultório, no processo depressivo e era baixa de vitaminas. Eu falei assim, quanto tempo que você não toma uma vitamina? Como que é a sua alimentação? E a pessoa foi lá, fez exame e deu que tava anemia. Não, e é verdade. Olha, eu tenho minha amiga de infância, que é a Regiane. Você sabe que nós estávamos na faixa de 16 anos e eu sempre adorava brincar, aquela coisa de rua, né? Então, vamos brincar? Chamava, não sei o que, não queria. Aí passou um tempo, a mãe, ela foi pro médico, ela estava com uma anemia profunda, que ela tinha que tomar
todo dia uma injeção de B12. Eu não sei se ela tá me assistindo aqui, mas se tiver alguém aí, vai confirmar essa história. E era anemia. E realmente eu chegava na casa dela, ela tava deitada, ela não queria brincar. Imagina a gente com 16 anos, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E ela deitada. E era anemia. E até hoje ela tem que cuidar, porque ela tem essa predisposição orgânica de ter anemia. Então, isso é uma outra coisa. A anemia, ela te dá desânimo. E aí, se você tem outra forma da propensão, exatamente, ela pode te levar. É isso aí. Pronto, doutora. Gente, que mais você quer falar, só pra amiga? finalizar. Tem aqui, ó. Quem tá aqui, a Noêmia Santana. Sabe, que é parente dela, não sei se lembra dessa época, mas ela tinha anemia e isso mesmo. Então, a gente tem que cuidar da saúde. Saúde corporal, saúde mental e a saúde espiritual. Porque é 3, não é só um. Não adianta estar bonita, fingindo, fazendo cara de paisagem linda, pregando pros 4 ventos, fazendo discurso maravilhoso e quando dá o stop lá, tá caindo pelas tabelas. Então, o que adianta? Vai procurar ajuda. Começa num processo de vitimismo ou de ataque, de duas uma, ou ataca o outro. Ou é a Mulher Maravilha, ou dá uma de super-homem. A gente não é nada disso. Não. Basta um sopro, gente. Ó, uma cólica me deixa mal. Uma enxaqueca me deixa um dia lá na cama. Não, é verdade. Você é mole. Gente, eu tenho uma enxaqueca. Então, quer dizer, a vida é um sopro. Vamos viver e tentar fazer o melhor nessa terra enquanto Deus dá a oportunidade. Comece a observar se a pessoa está perdendo o sono. E quando eu fiz esse mapa meu mental, esse mapa corpóreo meu, eu fiz essa anamnese minha mesmo, eu levei para minha doutora e tava lá. Eu tava tendo um processo de insônia já há 1 ano. Um processo de insônia. Por quê? Porque o meu pivô foi num TCC na faculdade. Meu pivô foi lá. Meu estopim foi lá. Você conseguiu, olha aí. Foi a pressão. Você conseguiu ver, mas... A pressão, eu identifiquei que foi lá, o estopim foi lá. Eu tenho uma propensão ansiosa? Tenho, porque eu sou uma pessoa agitada. Meu metabolismo é muito acelerado. Então, eu já sou propensa a sair do ponto de equilíbrio da ansiedade. Que a ansiedade todos nós temos, só que ela precisa estar estabilizada. Então, eu já tinha um processo de insônia. Então, comece a identificar se você está perdendo o sono. Algo de errado tem, tá? Você só quer ficar deitado, não quer mais... A vida social mudou, tá mudando a rotina. Era uma pessoa muito social, agora tá reclusa. Comece a identificar isso, observar isso na tua família, nos teus amigos. Se tá mudando o comportamento. A pessoa tem ficado muito mal-humorada. Era uma pessoa espontânea, alegre, comunicativa. Tá também ficando com o humor alterado, observa isso também. Gente, é muito importante você afirmar, eu sempre falo isso, as emoções do outro. Quando você afirma a emoção do outro, você tá triste. Mônica, eu tô observando que você tá triste. O corpo fala, né? O corpo fala. A pessoa, não tô triste não. Eu falei assim, Mônica, você está triste. O que tá acontecendo? Eu posso te ajudar? Se você não quer me falar, mas eu tô aqui, dá um abraço na pessoa, afirma a tristeza da pessoa, afirma a emoção tristeza na pessoa. A pessoa tá com raiva. Respeite a raiva da pessoa. A raiva não é o que eu sempre falo. A raiva a gente sempre vai sentir. Mas como você faz com essa, o que você faz com essa raiva que é o importante, não descontar em pessoas e animais. Então assim, afirma, Mônica, você tá com raiva, eu entendo. O que você tá com raiva? O que a gente pode fazer pra sanar essa raiva? Usa pra superação de algo. Mas não fala assim, coisa da tua cabeça. Ainda mais de alguns homens que têm mania de falar, é coisa da tua cabeça, tá com raivinha? Ou faz deboche. Não faça deboche de uma pessoa que tá com raiva. Por quê? Teve vários casos de tentativa de suicídio, onde a pessoa estava com muita raiva, a outra fez deboche da cara dela, e num lapso de raiva, ela se jogou do carro. Num lapso de raiva, ela simplesmente tomou um remédio ou se esfaqueou, enfim. Gente, é muito sério isso, tá? Não negligencie a emoção do outro. Respeite a emoção do outro, tá? Porque no momento de raiva, às vezes as pessoas fazem coisas que não querem fazer. Esse é um perigo. Tá? Só pra fechar.
Gente, é isso muita aí. coisa. Não, tem bastante coisa. E assim, a gente vai seguir falando sobre esse tema. Esse é um mês, assim, de conscientização. É um mês de alerta. E vamos observar, né, Cássia? Vamos observar nossos amigos, vamos observar nossa família, vamos observar as pessoas que a gente ama, né, que a gente convive, né? Mesmo a gente falar os íntimos, mas as pessoas da convivência nossa. Vamos ligar pros amigos, vamos, já que a gente não tá podendo, né, aquela coisa de visita, mas conversar. Eu acho que não é só o mês de setembro. Como a gente fala, né, esse novo normal, que a gente tá um pouco isolado, tentar buscar fazer coisas diferentes, para tentar se aproximar, né? Por mais que a gente tenha aí a tecnologia, eu falo que eu ainda gosto de abraço, né? Sentar para conversar, mas enfim. E os jovens, os adolescentes, os pais, nós pais, temos que ficar bem de olho mesmo. E às vezes não querer trocar a companhia nossa com os filhos pelo telefone. Porque às vezes a gente tá assim, não, tô resolvendo isso, tô resolvendo aquilo, e vai e fica no telefone, posta aqui, faz aqui, né? Principalmente aí hoje quem tá na área comercial, enfim, o telefone tomou muito conta hoje de negócios, né? Tudo tá gerindo, é o cliente que manda mensagem, é o outro que manda o e-mail. Então a gente acaba se enfocando e às vezes não olha o filho do lado. Então, e isso também olha, gente, é complicado. A gente também, como pais, temos que se policiar e falar, não, peraí, esse aqui é o tempo, né? E também, isso também acaba intervindo até no casamento, também dá problema. Sim. Então, são muitas coisas que vai gerando uma coisa atrás da outra, certo? Certo. Gente, eu quero agradecer aí vocês que estiveram aí presente conosco. Gratidão a Cássia, que é a nossa voluntária aqui da Rádio Fili. Todas as sextas-feiras ela tem aqui o Helpline. E ela também dá suporte para a comunidade, né? Como voluntária, isso é bacana. Ela faz esse trabalho assim realmente voluntário. Então, o pessoal quiser entrar em contato, a gente tem o telefone dela, ela aconselha, bate papo, tá? Isso aí, lembrando que nesse primeiro momento aí é voluntário esse trabalho que ela faz. E vamos aproveitar e falar dos nossos patrocinadores. Olha aí, nós temos aí o pessoal Northeast Car Repair, nós temos o Brazilian Hair, nós temos o estúdio da Carla Riccioli, que fica aqui no Espaço Fili. Nós temos aí a Signarama, que é responsável pelas nossas impressões de comunicação. Nós temos aí a Puro Sabor, que é comida fitness. Isso é muito importante agora nesse momento que nós estamos vivendo, né? Pouco exercício, então tem que ser fitness. Beniclean, tá precisando lavar carpetes? Só chamar Beniclean aí, ó, trabalho de excelência. Vamos falar também aqui do Dom Pedro Meat, supermercado português que tem produtos brasileiros, hispano. Fica aqui também na Filadélfia região, tem os melhores preços e toda semana a gente tá lá com as ofertas recheadinhas para vocês. E Priscila Salgados, gente. Priscila Salgados, a tendência é buffet, né, gente? Agora os kit festa, se vocês olhar lá nos stores, vocês dão uma olhada lá, os kit festa da Priscila, top, top, top. Kit festa, combos para festas, enfim, churros, quem não gosta de churros, carolinas recheadas, que delícia. E tem aí também a MM Advertise. A MM Advertise é um núcleo de criação, ou seja, é uma agência de publicidade, né, focada aí no marketing digital. Então, se você precisa de trabalho voltado para marketing digital, precisa de um website, gerenciamento de e-commerce e outros serviços, MM Advertise também, você olha lá nos stories também. E nossa amiga linda, maravilhosa, que é a Bianca do estúdio Mega Hair, tá? Onde ela trabalha com cabelo 100% natural, faz um trabalho de primeira mão e ó, top das galáxias. E tem aí também o Dani Becks to Best, que é o barbershop especializado em cortes masculinos que fica aqui na Filadélfia, Pensilvânia. Todos esses classificados vocês vão estar encontrando nos nossos stories da Rádio Fili USA, ok? Eu agradeço a minha amiga, né, maravilhosa Cássia, e boa noite pra vocês. Boa noite. Boa noite.